noite a todos mais uma vez. Hoje é quarta-feira, dia 8 de julho. O tema do nosso discurso hoje é: maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Seria bom você prestar atenção, porque essas palavras que nós vamos falar para você hoje, ela é crucial para a sua vida. Tem muitas pessoas, pastora Rose, vocês que estão presentes, vocês online, que têm feito a obra de Deus de qualquer maneira, e elas se tornaram malditas. O que é uma pessoa maldita, pastor? É quando alguém fala mal dela? Não! Ela passa a ser uma praga na terra. Ela passa a ser um problema na terra. Nada que ela faz dá certo. Nada do que ela faz progride, dá fruto. Ela é um sepulcro caiado. Pastor, o que é um sepulcro caiado? É bonito por fora, mas por dentro só tem monstro, só tem maldade. Então, nós que servimos a Deus, nós precisamos viver uma vida pautada na palavra de Deus. Hoje é um dia marco na história do nosso trabalho. Hoje é um dia marco na história do nosso ministério. Os acontecimentos que vai acontecer nessa noite vai marcar a história do nosso trabalho. Um trabalho, preste atenção, um trabalho quando ele está agradando a Deus, ele tem frutos. Ele tem resultados. Nem todos, muitas das vezes, pastora Rose, vai dar resultados. Mas aquele que tem um coração firme, um propósito firme, um coração disposto, um espírito disposto, um coração ensinável, ele vai crescer, ele vai desenvolver, ele vai progredir. A Bíblia diz que Davi, quem já ouviu falar de Davi? Davi era um garoto, era um jovem que obedecia o seu pai nas tarefas ministradas, direcionada pelo seu pai. Ele era o caçula da família. Ele trabalhava sem murmuração, sem reclamação. E um belo de um dia, aquele garoto, aquele menino, que ninguém dava nada por ele, estava cuidando das ovelhas do seu pai. E um urso veio querer roubar aquela ovelha. Aquele menino pequeno, ele se arrebentou, se lançou contra aquele urso e o matou. E outra feita, aquele mesmo menino tomando conta das ovelhas do seu pai, ele
se deparou com um leão querendo comer as ovelhas. Se eu não me engano, uma das ovelhas estava na boca. Ele o agarrou, o matou e tirou a ovelha da boca do leão. Deus, observando todos esses detalhes, Deus observando toda essa trajetória, Deus, creio eu, imaginou: esse garoto vai fazer a diferença na história. Se ele se preocupa com uma ovelha no meio de uma multidão de ovelhas, ele vai cuidar bem do meu povo. Ele vai cuidar bem do meu povo de Israel. E um belo dia, esse garoto, ele atendeu um pedido do seu pai. Os seus irmãos, homens de porte, homens bonitos, capazes, homens formosos, foram à guerra e Davi foi levar comida para os seus irmãos. Chegando lá, Davi se deparou com um gigante afrontando o povo de Israel. Esse gigante já vinha atormentando Israel verbalmente 40 dias. Talvez você chegou hoje aqui, talvez você está me acompanhando aí do outro lado, você está sendo atormentado por palavras que você não é nada, que você não vai ser nada, que você não vai ser feliz, que você não pode ser feliz. Mas aquele garoto, quando ouviu aquelas palavras, o exército de Israel sendo afrontado durante 40 dias, aquele garoto entrou e falou: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Ele tomou uma atitude. Ali Davi já estava fazendo a obra de Deus e não sabia. Davi, ele tinha um coração tão dado para Deus que ele não se deixou contaminar com nada da sua época. Assim, você também tem que ser, meu amigo e minha amiga. Você jovem, você adolescente, você já uma pessoa adulta. Você não pode se contaminar com as afrontas deste mundo, as afrontas que você sofre no seu dia a dia. Você precisa fazer a obra de Deus corretamente, para que você não se torne maldito. E Davi matou aquele gigante. E Davi, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Para que você possa se tornar uma pessoa segundo o coração de Deus, você precisa ter caráter. Você precisa ter palavra. Você precisa ter um coração voltado aos interesses de Deus. Infelizmente, nós temos encontrado servos, pastora Rose, que têm buscado seus próprios interesses. Eles não têm responsabilidade com nada. Eles não têm responsabilidade com o nome que carrega. Eles não têm responsabilidade com o título que carrega. Eles só querem ser bajulados. Eles só querem ser o centro da atenção. E por isso que se tornam malditos, porque eles fazem a obra de Deus relaxadamente. A Bíblia diz que aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, o seu nome é
chão e todos pisam nele. Talvez você que está aí me ouvindo, você é um servo de Deus, mas você tem sido pisado pelas circunstâncias da vida, pelos problemas da vida. Você tem sido pisado no seu casamento, você tem sido pisado na sua saúde, você tem sido pisado na sociedade, no seu trabalho, porque você não tomou uma decisão de fazer as coisas conforme elas têm que ser feitas. Amém? Amém. Então, nós precisamos nesta noite tomar uma decisão, porque nessa noite é o dia de decisão. Hoje Deus preparou para que você possa tomar uma decisão, meu amigo e minha amiga, para que você possa mudar a ótica da sua vida, porque senão você vai viver uma vida igual em ioiô, de altos e baixos, de uma vida sem sentido. Você sabia que tem pessoas que ela vive porque não tem jeito, porque a vontade dela já não é mais viver, a vontade dela já não é mais estar neste mundo, porque ela vive uma vida tão amarga, uma vida tão complicada que ela não tem mais prazer. Por quê? Porque ela tem feito as coisas de Deus relaxadamente. Ela tem feito as coisas de qualquer maneira. A obra de Deus, ela não pode ser feita de qualquer maneira, meu amigo. Para você que é um membro, para você que é um obreiro, um pastor, um bispo, todos aqueles que fazem a obra de Deus relaxadamente, eles naufragam. Eles vivem uma vida complicada. Maior exemplo é o Saul, o rei Saul. Ele serviu a Deus durante 40 anos, mas endemoniado, cheio de demônios, mas ele servia a Deus. No final, ele tirou a própria vida, porque ele era tão orgulhoso que ele não aceitava morrer na mão dos inimigos. Ele tirou a própria vida. Olha o que o texto diz aqui no nosso site. Nós estamos lá no site de quarta-feira. Amém? Amém. A nossa igreja, mesmo ela sendo pequena, ela tem um site. Cada reunião tem seu site próprio, tem seus temas próprios. Amém? E de antemão já alertando que nós estamos fazendo esqueci o nome. Ninguém sabe, esqueci o nome do livro. Tá fazendo uma biografia. A biografia. Pastor Ivanildo e pastora Rose, da nossa trajetória. Em breve estarei disponibilizando para que você possa conhecer a história. É bem extensa. Se você não gosta de ler, não serve para você, porque são 4 livros que nós estamos fazendo. 4 livros. Cada livro contém 100 páginas. Tá muito emocionante e edificante. Eu que estou fazendo, olha, muito bom. Então, para que a gente não possa prolongar muito a reunião, que já é 8h14, abre sua Bíblia lá no livro de Jeremias 10. Olha só o que é que o Jeremias... Dá uma bala para essa criança, meu Deus! Você quer uma bala, minha filha? Quer mamãe? Cadê a mamãe dessa criança, Jesus? Amém, amém. É porque hoje é um dia marco na história e ela vai fazer parte desse dia hoje.
Daqui a pouco eu vou revelar para vocês. Amém? Amém. Diz assim, ó. Jeremias 48:10. Maldito. Jeremias 48:10. Amém. Amém? Amém. Amém. Diz assim, ó. Diz assim: maldito é aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito é aquele que retém a sua espada do sangue. Amém? Amém. A obra de Deus. O que é a obra de Deus, pastor? Você sabia que quando você vem à igreja, varre um chão, limpa uma cadeira e lava uma louça, você está fazendo a obra de Deus? Você, quando pega um utensílio da obra de Deus, olha para mim aqui, agora eu vou falar uma coisa séria. Você pega, você leva, você joga fora. Você sabia que você está sendo maldito? Se você soubesse a importância, o que é um utensílio da obra de Deus, você não mexeria, você não jogaria fora. Você está carregando uma maldição. Você sabia disso? Você sabia que 2 homens morreram porque eles levaram fogo estranho para cima do altar? O que é fogo estranho, pastor? Ele pegou, olha para mim, um incensário próprio e levou esse fogo para o altar de Deus. A Bíblia diz que esses homens eram os filhos de Arão. A Bíblia diz que o fogo entrou pelos narizes deles e mataram eles, consumiram eles por dentro. Porque eles levaram fogo estranho para cima do altar. Quantas pessoas, pastora Rose, estão levando fogo estranho para cima do altar? Elas querem ser sem poder, elas querem fazer sem saber o que está fazendo, e se tornaram pessoas mortas. Já viu aqueles filmes, um morto-vivo? Donkey não sei o quê? Onk não sei o quê? Um Enk 10, ó, é 10. É o Onk ou 10. Aqueles bichos. Quero cérebro. Mas não é assim não, elas vivem normais, mas elas não sabem o que faz. Elas não têm noção. Elas não têm noção do que está fazendo. Porque elas estão mortas. Elas têm nome de quem vive, mas está morta. Nada prospera do que ela faz, pessoal. Nada dá certo. Nada vezes nada. Amém? E Deus, ele está nos alertando nesta noite que nós temos que o quê? Cair a ficha. Até quando nós vamos viver desta maneira? Até quando nós vamos viver erradamente, atrapalhadamente? Vamos ter nome de quem vive, mas nós vamos estar o quê? Morto. Olha o perigo, né, pessoal? Nós precisamos cair a ficha. Nós precisamos entender qual é a proposta de Deus. Olha o como são essas pessoas lá em Jeremias 17. Diz assim, ó.
Jesus ele fala assim, ó, seria melhor que você não conhecesse. Sabia? Diz assim, ó, o pecado engana e destrói. O pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e com pontas de diamantes cravado na tábua do coração. Amém? Então, o pecado ele começa aonde? No coração humano. No coração humano. O coração humano começa a desejar o que não é dele. O coração humano começa a querer aquilo que não é dele. E ele acaba naufragando. Aí diz assim, ó. 2. Os seus filhos. Não é isso mesmo? Até os seus filhos. E os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes da deusa Asterote, junto às árvores frondosas e sobre os colinas elevadas, viu? O altar. As pessoas elas têm profanado o altar. O altar é o seu coração. O que você tem carregado dentro deste teu coração? Eu tenho 32 anos de experiência com Deus. 32 anos de caminhada com Deus. Eu nunca me desviei para a direita e nem para a esquerda. Sempre reto. Amém? Tenho minhas falhas, mas a minha comunhão com Deus é impecável. Ela é real, ao ponto de nós chegarmos até aqui. Amém? E diz assim, ó. Parei aonde, pessoal? 3. E nos montes do campo darei os seus bens e todos os seus tesouros como despojos, e farei o mesmo com os seus lugares altos, por causa do pecado. Sempre tem um capeta que entra no microfone, né? Amém? Amém. Aí diz assim, ó. Hoje é um dia amargo. Amém? João trouxe a família toda, rapaz. O que houve? O que está acontecendo aí que eu não estou sabendo? Rapaz, todo mundo está aí. Vamos lá. Todos os seus tesouros como despojos, e farei o mesmo com os seus lugares altos por causa do pecado e de todos os seus territórios. Aí diz assim, ó. Vamos lá no versículo 5. Pula para o versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano e que faz da carne mortal seu braço e cujo coração se desvia de quem? Aí você, olha para mim aqui, aí você pensa assim, maldito, Deus diz maldito que eu não posso confiar na pastora Rose, que eu não posso confiar no João, no Ismael, no Andrew. Então não é isso aqui que a Bíblia está dizendo, não. É confiar em você mesmo, é confiar na sua própria capacidade. Você sabia que quando você coloca a tua força na sua própria capacidade, você cai? A Bíblia diz que tinha um anjo chamado quem? Não, Lúcifer.
Ele era um anjo de luz. Ele era a maior maravilha que existia. Quando Deus queria fazer um outro anjo, Deus pegava quem como modelo? Lúcifer. O cara era bom. Só que ele, pelo longo dos anos, dos séculos, dos milênios, no mundo espiritual, ele começou a olhar para quem? Para si mesmo. Para si mesmo. E ele queria tomar um trono que existia. Esse trono tinha um dono que ainda não tinha tomado posse. Você sabe quem é? Quem? Jesus. Jesus, ele só poderia tomar posse do trono quando ele o quê? Passasse pela cruz. Porque a Bíblia diz assim, ó, todo poder e toda autoridade seria dado para quem? Para Jesus. E Lúcifer queria aquele trono. A Bíblia diz que ele falou que colocaria o trono dele acima das estrelas. Ele não queria queria o trono de Deus, ele queria o trono de Jesus. E muitas das vezes você pensa que faz melhor, poderia ser melhor, porque você tem tantos anos na igreja, porque você tem tanto tempo na obra de Deus, e você acha que aquela pessoa que está chegando agora, ela não tem capacidade. O segredo não está na capacidade, o segredo está onde? É no coração. Obediência, servidão. E aquele homem espiritual que se chamava Lúcifer se tornou no príncipe das trevas. Ele foi jogado neste planeta, ele acabou com o planeta por causa do coração. Talvez você acha que você é melhor. Eu faria melhor. Se fosse eu que estivesse pregando ali, eu estaria pregando melhor. Se você pudesse fazer melhor, você estaria pregando em um altar. O problema não é fazer melhor. Amém? Amém. O problema é você estar à disposição. É isso que você tem que entender. O segredo é você estar à disposição. Tem gente que começa muito bem, pastora Rose, mas daqui a pouco ela começa aquele capeta chamado, não posso, não dá, tô ocupado, não tem condição. Hoje eu tô com cólica, tô com dor de cabeça, tem que fazer um arroz, tem que fazer um feijão. Então quer dizer, o diabo começa a sobrecarregar essa pessoa e ela começa a fazer o quê? A obra relaxadamente. Quantos estavam no nosso meio? Lembra? Quantos? Se você entrar nas nossas redes sociais, você vai ver que tinha muitos. Cadê eles, meu amigo? Faziam a obra relaxadamente. O segredo, o propósito na obra de Deus é você o quê? É você o quê? Crescer. Não diminuir, gente. Que isso? Você não pode diminuir. Você tem que crescer. A hierarquia tem que subir. Mas as pessoas, elas têm diminuído. Elas têm feito a obra de Deus relaxadamente, sabe aonde? Não é na prática não, pessoal. Porque na prática ela é boa. Ela varre o chão, ela vem à igreja. É aqui, ó. Na mente e no coração. Amém? Enquanto está aqui, dá para a gente resolver. O pecado, quando está aqui,
dá para resolver. Mas quando ele faz isso, ó, cai aqui, acabou. Acabou. A Bíblia diz que é impossível restaurar essa pessoa novamente. Você sabia disso? Uma vez que ela experimentou os dons de Deus e ela caiu, é difícil restaurar essa pessoa, obreiro João, pastora Rose. É difícil. Quantos que você conhece que estava na igreja, fazia diferença, era um marco que poderia fazer a história mudar? Quantas pessoas foram abortadas por causa dela? Quantas pessoas foram abortadas porque ela seria um exemplo para milhões, mas ela naufragou, milhões deixou de conhecer Jesus. Milhões, porque se você não sabe, quando você está na presença de Deus, você é um ícone para as pessoas lá fora. As pessoas acreditam em você, as pessoas se espelham em você, mas você relaxou, você deixou Satanás encher seu coração, você deixou o pecado dominar a sua mente, a mentira, o engano, e você naufragou, você parou, e um bocado de filhos que era para nascer de você não estão nascendo mais. Você abortou todos eles. É por isso que você é uma pessoa maldita, você que tem sido assim. Nada que você faz, Jesus abençoa. Nada. Nós estávamos falando de José. Tudo que o camarada botava a mão, Deus fazia o quê? Prosperava. Estava na casa de Potifar, prosperava. Estava na cadeia, prosperava. Foi servir ao rei, serviu o rei não, ele foi ser dono do país. Porque o rei deu o país na mão dele. O rei falou para ele assim: eu só serei maior do que você, José, quando eu tiver o quê? Então quer dizer, quando o faraó estivesse andando, eram igual. Eles eram iguais. Mas quando o faraó sentava no trono, ele era maior do que José. Olha o poder que aquele homem deu para aquele jovem. Não? Jovem de 30 e poucos anos já. Porque quando ele saiu de casa, ele saiu não, ele foi vendido, ele era um jovem. Então, de repentemente você está abortando muita gente e não sabe. E se você não sabe, aborto é o quê? É pecado. Você não sabia disso não? Aborto é pecado. Você está abortando a vontade de Deus. Quando jovem era para crescer, para estar na presença de Deus, mas porque você se desviou, porque você abandonou. Quantas mulheres era para estar na presença de Deus, mas você largou? Eu tenho um pastor chamado Júlio, que hoje ele está com Cristo. Eu vou até citar ele na nossa biografia, porque ele faz parte dessa história aqui, porque para mim está aqui, ele me deu um conselho crucial, e eu sigo esse conselho à risca. Ele falou uma vez assim: Ivanildo, eu era um obreiro, Ivanildo, nós não podemos pecar, porque se você pecar, toda esta multidão que vem atrás de você, elas morrem. Elas dependem de você para entrar no reino. Aí muitos, os líderes e os fariseus vão falar assim: eu dependo de Jesus para entrar no reino. Por que então aqueles fariseus ficavam na porta do templo para não deixar o povo entrar? Que Jesus falou: vocês ficam na porta do templo, vocês nem entram e nem deixa o povo entrar. É uma espécie, é um capeta, pessoal. Eu tenho nojo desse demônio desgraçado. Olha, a pessoa ela não entra e não deixa a pessoa entrar. Ela mente, ela engana, ela faz fofoca, ela inventa para aquela pessoa não desenvolver. Olha, tem gente que é o cão.
em pessoa. Satanás é mais obediente do que certos seres humanos. Você sabia disso? Porque o diabo, você fala assim, você está amarrado em nome de Jesus, ele vai ficar amarrado. Mas se você fala assim para a pessoa, não faça isso, ela vai lá e faz. Porque ela é ruim. Ela é ruim. A natureza dela é ruim. Ela não vai ser salva, pessoal. Você sabia disso? Tem gente que não vai mudar. Ela não muda. Você pode lutar por ela a vida toda. Ela vai matar você. Ela vai arrancar você da presença de Deus. O segredo é você fazer o quê? Qual é o segredo, pastora Rosa? Largar de mão. Tem gente que você tem que largar de mão. Vai dar comentário essa pregação hoje. Tem gente que você tem que largar de mão. Porque senão você o quê? Senão você o quê? Morre. Uma certa vez Jesus falou assim, ó. Jesus falou assim, ó. O texto diz assim: dura essas palavras. Eles foram tudo embora. Você está pensando que era o povo que foi embora? Eram os discípulos. Os discípulos. Porque Jesus não só tinha 12 discípulos. Jesus virou para os 12 assim e falou assim: e você, né? Quiser ir embora, pode ir. Amém? Então, a obra de Deus não pode ter parasitas. Amém? Amém. Hoje mesmo eu tomei a terceira dose de remédio de verme. Estou matando essas pragas todas de dentro de mim. Porque é um pará que só causa fraqueza, incômodo. O parasita, ele só suga a energia. Cuidado para você não ser um crente parasita. Amém? O parasita, você tem que ter muito cuidado, porque ele vai roubando a sua força vital, ele vai roubando a sua energia. Jesus falou desses camaradas. E Paulo também. Paulo falou que tinha dois. Um era Alexandre o Latueiro, o cara era um capeta em pessoa. Ele resistia a Paulo de uma tal maneira que Paulo entregou ele a Satanás. Paulo não aguentou ficar perto dele. E o outro era Emineu. Então, nós temos que ter muito cuidado para não fazer a obra de Deus relaxadamente. Não brinca, pessoal. Aí diz assim, para finalizar, no versículo 6, 17:6, porque ele será como uma buste solitário no deserto, e não verá quando vier o quê? O bem. Você vê que o bem passa, as oportunidades passam, os milagres passam e ele não consegue ver. Amém? Amém. Aí diz assim: pelo contrário, morará em um lugar deserto e em uma terra salgada e inabitável. Essa pessoa será uma pessoa inabitável. Ela não consegue se associar a ninguém. Ela não consegue fazer a boa política. Você sabia que o cristão ele tem que ser um bom político? Por quê? Porque você lidar com todas as pessoas. Se você não é um bom político, você não serve para servir. Porque você vai atrapalhar todos aqueles que estão vindo atrás. Amém? Eu sei que o discurso hoje foi um pouco pesado para um dia marco, mas esse discurso precisava, porque o que vai acontecer hoje vai ficar marcado na história da igreja Apoio aos Soldados Feridos. Amém? Amém. Até aqui o Espírito Santo nos usou. Palmas para Jesus. Amém?